Certo, pessoal, vamos aqui para a explicação da planilha, né, do plano 8020 TJ Piauí, tá? E esse plano vai para o pessoal que vai fazer o cargo de analista judicial, tá? Beleza. Então, por que o nome 80-20, tá? Então, isso aqui vem da teoria de Pareto, né, que 20% do esforço, né, traz 80% de resultado, tá? Então, nossa ideia é essa, né? É buscar aqueles assuntos mais cobrados pela banca e tentar fazer a melhor preparação no tempo que a gente tem até a prova, tá bom? Beleza. Então, vou explicar agora a planilha, guia por guia, tá? Então, para acessar as guias, né, temos esse painel de navegação, tá? Então é só clicar aqui no edital que você vai para a guia edital, nesse botão aqui fases revisão que você vai para a guia fases revisão, tá bom? E assim por diante, tá? Você também pode acessar aqui na própria guia, aqui nessa barra abaixo, tá bom? Beleza. Vou explicar guia por guia, tá? Então aqui, ó, temos a guia capa, a guia edital, fases revisão, conteúdo diário, o que mais cai, aproveitamento, dicas gerais e orientação reta final, tá bom? Beleza. Então, aqui na guia capa, né, temos aqui um cronograma sugerido para quem não estuda. Na verdade, para quem não trabalha, tá? Para quem não trabalha e tem o dia inteiro livre para estudar, tá bom? Então, temos aqui essa sugestão de cronograma, tá? Então aqui o estudo de segunda a domingo, né? Aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempos de estudos diários, de segunda a sexta, né? E diminui um pouco no sábado e no domingo, tá bom? Cada tempo de estudo desse é de 50 minutos, tá? Então, vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá bom? O que a técnica Pomodoro diz? Que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Por que dos 50 minutos? Porque existe um estudo que diz que nosso cérebro só é capaz de se concentrar em uma determinada atividade por no máximo 1 hora, tá bom? Então, lá nos 50 minutos, a gente faz esse intervalo para dar uma refrigerada e voltar com concentração total na próxima sessão de estudo, tá bom? Beleza. Então, como o edital veio muito pesado em conhecimentos específicos, né? 180 pontos, né? Então, pesei bem aqui na quantidade de matérias, né? De estudo, de conhecimentos específicos, tá? Então, conhecimentos específicos é o que está em vermelho aqui, tá bom? Português em azul e legislação do TJ em verde, tá bom? Português representa 40 pontos e legislação do TJ 20 pontos, tá bom? Beleza. Então aqui sugestão para quem tem o dia inteiro livre, tá bom? Aqui abaixo temos uma sugestão de cronograma para quem trabalha e estuda, tá? Então, para quem trabalha e estuda, né, e só tem a noite livre para estudar, eu deixei 3 tempos de estudo à noite e um tempo de estudo, né? Esse tempo pode ser de manhã, antes de ir para o trabalho, ou no meio-dia ali, tá bom? Então, a pessoa almoça rapidinho, faz uma sessão de estudo, tá? Ou faz essa sessão de estudo de manhã, antes de ir para o trabalho, tá bom? Beleza. Aqui, carga maior, né? No final de semana para quem trabalha e estuda, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, temos o painel de navegação, como eu já expliquei. É só clicar aqui, ó, que vai para as guias, tá bom? Clica aqui para voltar para a capa, né? Faz essa revisão. Clicou, volta para a capa, tá? Também pode acessar as guias aqui abaixo, tá? Aqui tem um link, tá? Se quiser conhecer mais meu trabalho, é só clicar aqui, tá? Que vai carregar automaticamente a minha página do Instagram, tá? Então vocês vão ver lá um pouco mais do meu trabalho, tá bom? Beleza. Então, guia capa explicada, tá bom?
Vamos aqui agora para a guia edital, tá bom? Como eu falei, pode clicar aqui que vai lá para a guia edital, tá bom? Beleza, então aqui ó, temos aqui português, né? 30 questões, 60 pontos, né? Peso 2, legislação especial, né? Que é o regimento interno, estatuto do TJ, tá bom? 10 questões, peso 2, 20 pontos no total, tá? E conhecimentos específicos com administrativo, constitucional, civil, processo penal, penal e processo civil, com 60 questões, né? Peso 3, 180 pontos, tá bom? Tem que fazer o mínimo geral de 60% da prova, tá? Inscrições até o dia 11/7, então é interessante fazer logo essa inscrição e pagar e pagar assim que possível, tá? Porque já vi muitos casos, né, de concurseiro faz a inscrição e esquece de pagar o boleto, ou às vezes perde até o prazo de fazer a inscrição, tá? Então coloquem no calendário aí de vocês, no celular, tá bom? Beleza. Data da prova, dia 10/9, tá? Então, para alguns cargos, dia 10 e para outros, dia 11, tá bom? Beleza, aqui quantidade de vagas, 19, né, na ampla, mais cadastro reserva, PCD, 3 vagas e cota para negros, 8 vagas, mais cadastro reserva, tá bom? Aqui temos uma contagem regressiva, né, dias, semanas e meses para a prova, tá? Isso aqui é automático, então amanhã vai faltar 92 dias, depois de amanhã 91 e assim por diante, tá bom? Beleza. Aqui abaixo é só você clicar na imagem que já vai direto para a página do concurso e lá você pode acessar o edital, né, fazer a inscrição, tá bom? Então clica aqui que vai direto para a página do concurso, tá bom? Aí, clicando aqui, a gente volta para a capa, tá bom? Temos aqui agora a guia Fases Revisão, tá? Então vamos aqui para a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia eu explico a metodologia do estudo, tá? O estudo dividido em fases, tá? Cada fase com seu objetivo, sua ênfase, tá bom? Então, fase 1, o objetivo maior, teoria. Fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões e revisar, tá? Eu coloquei como sugestão aqui todas as matérias na fase 2, tá bom? Mas isso vai depender do aluno, tá? Então cada um veja aí a sua situação, tá? Quero que deem uma lida aqui na descrição de cada fase, no que consiste cada fase, tá? Essa informação está aqui e também está no e-book que eu vou mandar para vocês junto com esse arquivo aqui, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia Conteúdo Diário, tá bom? Então, nessa guia, ela vai servir para a organização, tá bom? Então, na medida em que vocês forem estudando, vocês vão preenchendo aqui, tá? Então, estudou português aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3 e assim por diante, tá? Estudou português na semana 1 de preparação, terminou a sessão de estudo, aí você vai preencher aqui, ó, quando finalizar. Terminei a aula 1 até a página 15, por exemplo, e o assunto era ortografia, tá? Ortografia. A fase, tô na fase 2, tô lendo o PDF e fazendo marcações, tá bom? Aí, na próxima vez que você for ler português, né, estudar português, você vai continuar na página 16, na aula 1, fase 2, tá bom? Então é basicamente para isso, para você ter uma organização e saber onde parou em cada disciplina, tá bom? Certo. Aqui temos a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu trago os assuntos cobrados no concurso, tá? Então matéria por matéria aqui, tá bom? E eu fiz um levantamento estatístico e destaquei em cores aqueles assuntos mais cobrados, os assuntos com cobrança mediana e os assuntos com cobrança pequena pela banca, tá bom? Então, destaquei em cores. O que está em azul é um assunto muito cobrado pela banca, tá?
O que está em verde, um assunto que tem a cobrança mediana, e o que está em vermelho, uma cobrança pequena, tá? Então, qual é a estratégia nessa reta final? Primeiro, ver o que está em azul, depois o que está em verde e, se der tempo, o que está em vermelho, tá bom? Essa é a estratégia que eu indico, tá? Certo. Aqui, nessa planilha, nessa guia, na verdade, vocês vão preencher 3 colunas, tá bom? Então aqui, ó, temos a coluna aula, a coluna acertos e a coluna erros, tá bom? Então, na medida em que vocês forem estudando, vocês vão preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, viu a teoria, né, de ortografia, por exemplo, é a aula 1, preencheu aqui a aula 1, tá? E após cada sessão de estudo, você vai preencher a quantidade de acertos e erros que você atingiu nesse determinado assunto, tá bom? Então, a primeira passagem na aula 1 ou no assunto ortografia, você acertou, por exemplo, 15 e errou 5 questões, tá bom? Então, temos aqui o percentual de acertos, 75%, tá bom? Aí foi lá, aula 2, né? Por exemplo, morfologia, tá? Você, por exemplo, acertou 20 questões, tá? E errou 15, tá bom? Então temos aqui 57% de acertos, tá bom? Então isso deve servir para vocês para fazer ajustes, tá bom? Então se você está com percentual baixo em morfologia, que é um assunto que está em azul e é muito cobrado pela banca, você tem que tirar tempos de um assunto que você está bem e alocar nesse assunto que você está mal, tá? Então, por exemplo, você pode tirar tempos de ortografia e jogar para esse assunto, tá? Para ter um equilíbrio, né? E o ideal é você estar bem em todos os assuntos, né? Mas principalmente estar bem nos assuntos em azul, né? Que são aqueles assuntos mais cobrados, tá bom? Beleza. Então, você pode fazer ajustes dentro da matéria entre os assuntos e também pode fazer ajustes entre as matérias, tá bom? Então, por exemplo, se você está com percentual de 75% em português, né? Mas está com percentual de 53% em civil, você pode tirar tempos de português e alocar para civil, tá bom? É basicamente para isso que serve esse preenchimento, tá bom? Beleza. Então, esse preenchimento, ele é feito de forma cumulativa, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, passou a primeira vez por ortografia, acertou 15. Passou a segunda vez, acertou mais 20 e errou mais 3, tá bom? Passou a terceira vez, acertou mais 15, tá bom? Então, o Excel tem essa característica aqui, ó, você coloca igual, tá? E vai somando, igual 15, mais 20, mais 15, tá bom? E assim por diante, tá? Da mesma forma, aqui, quantidade de erros, errou 5, depois errou mais 3, depois errou mais 2, tá bom? E assim por diante, tá? Então, esse preenchimento é feito de forma cumulativa, tá bom? O que mais a gente tem nessa guia? Temos aqui cadernos de questões do TEC Concursos, tá? É uma plataforma de questões, tá? É barato a assinatura dele, R$ 30 por mês, tá bom? É um investimento que vale a pena, tá? Então, 3 meses de preparação aí, investimento de R$ 90, né? Eu sugiro que assinem o TEC, tá? Porque é a melhor ferramenta de questões, né, do mercado hoje, tá bom? Beleza, então todas as questões estão levando em consideração o site TEC Concursos, tá bom? Então aqui temos as guias do TEC, tá bom? Cada guia dessa tem um caderno de questões de cada assunto, tá bom? Então aqui, ó, aqui temos
questões de ortografia e acentuação. Aqui, morfologia, classes de palavras. Aqui, colocação pronominal e assim por diante, tá bom? Então, é bem simples. Clicou aqui, vai carregar na internet um caderno de questões, tá bom? Depois que você fizer a assinatura, né, e assinar o TEC, tá? Então, aqui, ó, apareceu 66% de questões de português, né, assunto ortografia e acentuação, tá bom? Então aqui, ó, temos as questões, tá bom? Você marca e responde, tá? E além disso, temos aqui o que é interessante, o comentário do professor, tá? Então é interessante sempre que você errar a questão ou ficar em dúvida, ver o comentário do professor e ver o motivo pelo qual você errou, tá bom? Além disso, temos aqui, ó, o fórum de discussões, tá? Nesse fórum de discussão, temos comentários dos alunos, tá? Então, os próprios alunos que acessam o TEC comentam as questões aqui, tá? Por acaso, essa questão não tem comentário dos alunos, tá? Mas se eu passar para a próxima aqui, né? Vamos ter o comentário dos alunos aqui, tá? Então aqui, ó, comentário de aluno aqui, ó, tá? Às vezes é interessante ver os comentários dos alunos, porque às vezes o comentário deles é até melhor do que o do professor, tá bom? Então aqui, o interessante, errou, vê o comentário do professor, depois vê o comentário dos alunos aqui no fórum dos alunos, né? Fórum de discussão, tá bom? Beleza. Voltando aqui para a planilha, tá? Então, como eu falei, cada guia dessa tem acesso a um caderno de questões, tá bom? Então, a ideia é fazer questões daqueles assuntos em azul, depois verde, depois vermelho, tá bom? Dá prioridade. Aqui no caso do cargo de analista judicial, né? Tem duas matérias que são enormes, tá? Direito civil, tá bom? Muitos assuntos, tá? Tem até uma parte de empresarial, tá bom? Uma parte aqui de legislação penal, aqui, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, o ECA, tá bom? Então, duas matérias gigantes, né? Principalmente nessas matérias, Direito Civil e Direito Penal, eu quero que vocês priorizem o que está em azul, tá bom? Porque não vai dar tempo de ver tudo, tá bom? Então tem muito assunto aqui que tem uma cobrança pequena, poucas questões, não vale a pena investir tempo nesses assuntos, tá bom? Então o que está em vermelho aqui em civil e em direito penal praticamente pode esquecer. Só se você estiver muito avançado mesmo, né? Já viu todos os assuntos em azul e verde, está bem, com percentual alto, aí você passa para os assuntos que estão em vermelho, tá bom? Mas civil e penal, priorizar os assuntos que estão em azul, tá bom? Beleza, então tá explicado aqui a guia O que mais cai, tá bom? Temos aqui a guia aproveitamento, tá? Nessa guia aproveitamento, aqui ó, já está preenchido. Por quê? Porque nessa coluna já vem o preenchimento automaticamente da guia O que mais cai, tá bom? Então você vai preencher aqui na guia O que mais cai, a quantidade de acertos e erros, tá? Então preenchi português e preenchi civil, tá bom? Vou preencher constitucional agora, por exemplo, 10 e errei 8, tá? Então aqui, ó, 56% aqui e 56% aqui, tá? Então já vem automaticamente para cá, né? Quando você preenche na guia O que mais cai, tá? Já vem automaticamente para cá, para essa coluna, e também já vem para esse gráfico, tá? Então, esse gráfico, ele representa o aproveitamento em cada disciplina, tá bom? Então, o que está mais afastado do centro é o que você está bem, e o que está mais próximo do centro é o que você está mal. Então, nesse caso aqui, ó, português, você está bem e está mal em constitucional e civil, tá bom? Então, isso deve servir de parâmetro para vocês fazerem ajustes também, tá? Então, se estão bem em português, né, que tem uma cobrança ali de
de menos questões do que constitucional e civil, você pode tirar tempos dessa matéria e alocar nas outras que você está ruim, tá bom? Beleza. Nessa guia aproveitamento, além desses números que vem da guia o que mais cai, vocês vão preencher essas colunas aqui, tá? Então, essas colunas representam a quantidade de acertos nos simulados que vocês vão fazer, tá bom? Então, deixei aqui como sugestão 5 simulados. Eu acho que é o máximo, tá? No máximo 5 simulados, tá excelente para esses 3 meses de estudo, tá bom? Aí, na medida em que vocês forem fazendo os simulados, vocês vão preenchendo a quantidade de acertos em cada disciplina, tá bom? Então, estou preenchendo aqui, ó, e já está preenchendo aqui esse gráfico, tá bom? Tá? Só como exemplo aqui, tá? Então, aqui, primeiro simulado, né? Ficou com 20 pontos, né? E o segundo com 30, né? O terceiro aqui com 50, tá? E assim por diante, tá? Então, é só preencher a quantidade de acertos em cada disciplina e em cada simulado, tá bom? Aí vocês vão ter uma referência aqui do aproveitamento em cada simulado, tá bom? Beleza. Guia aproveitamento explicada, tá bom? Beleza, aqui temos a guia Dicas Gerais, tá? Nessa guia, né, como o próprio nome diz, eu trago dicas gerais para o concurso, tá? Então, eu quero que vocês deem uma lida aqui, tá? Na orientação, tá? Além disso, temos aqui nesse espaço o link com o edital, tá bom, do concurso. Nesse espaço aqui, eu vou colocar um link com esse vídeo explicativo, tá? Para sempre que surgir dúvida, vocês acessarem o vídeo, tá bom? Nesse espaço aqui temos o e-book com dicas, tá bom? E aqui temos um link falando do caderno de erros, tá bom? Então, o caderno de erros é uma ferramenta importantíssima nessa reta final, tá? Aqui tem um vídeo explicativo, eu explico como funciona o caderno de erros, tá bom? Certo. Por fim, temos a guia orientação reta final, tá bom? Então aqui eu explico, né? Eu trago sugestões de material teórico, tá bom? Então, por exemplo, em português, eu sugiro o passo estratégico, tá? Mais o TEC, tá bom? Aí aqui eu trago algumas observações, né? De orientação, em que fase começar o estudo nessa reta final, tá bom? Aqui eu explico a forma de revisar, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? Então, pessoal, temos aqui o plano 80-20, né, do TJ Piauí. Espero ter ajudado com essa guia, com essa importante ferramenta, né, com esse plano, tá bom? E, como eu falei, né, priorizem aqueles assuntos mais importantes, tá? Priorizem o que está em azul, depois o que está em verde e, por fim, o que está em vermelho, tá bom? Além disso, façam muitas questões, tá bom? É importante aprender com as questões, tá? Tá fazendo questões? Errou? Vai no comentário do professor, no fórum de discussão dos alunos, tá bom? E passem aquelas questões mais difíceis para o caderno de erros, tá bom? Caderno de erros, revisem ele frequentemente, tá bom? Então, podem revisar antes de fazer as questões do TEC, depois de fazer as questões do TEC ou enquanto fazem as questões do TEC, tá bom? Também podem reservar um dia na semana para revisar todo o caderno de erros, tá bom? Lembrando que aqui nas dicas gerais eu trago nesse link a explicação do caderno de erros, tá bom? Na guia, aqui no e-book também eu explico o que significa o caderno de erros, como ele funciona, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham uma boa preparação, tá bom? Eu estou mandando o guia para vocês, né, o plano 80-20. Qualquer dúvida que surgir em relação ao preenchimento da planilha, é só mandar mensagem para mim que eu explico, tá bom? Beleza, então
tenham uma boa preparação e uma boa prova. Até mais e bons estudos.